Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejamos todos com muita saúde. Esse segundo videozinho é para falar justamente da nossa segunda postagem. Então vamos lá. Na primeira postagem, o prazo, eu lembro que comentei com vocês no grupo de WhatsApp que era dia 7, né? Nós estamos no dia 5, embora não tenha ainda terminado o prazo para vocês realizarem. Nós já estamos postando com uma certa antecedência, para também não estender muito, né? Então, lembrando, quem ainda tem pendência da primeira postagem, por favor, faça. Você tem mais 2 dias, tá? Ah, professor, mas e se eu não terminar? Bom, o prazo foi grande, foi longo, mas o máximo que vai acontecer é só acumular, e não é bom ficar acumulando, tá? Então, essa primeira postagem se encerra agora dia 7/5. Foram textos mais curtos, foi uma proposta mais pensando na questão da revisão de algumas coisas, resgatando algumas coisas, né? No nosso primeiro passo era esse, o resgate, a revisão de algumas coisas, alguns conceitos. Já nessa segunda postagem a gente já traz, vocês vão perceber, bastante coisa que é do nosso conteúdo mesmo, bem especificamente, principalmente a interpretação de textos dos contos de mistério. Então, basicamente, vou dar um resumão aqui, ó, são 3 atividades de língua portuguesa, sendo uma de leitura e interpretação de texto, né, que é do conto de mistério, uma atividade de ortografia, e tem uma um pouquinho mais extensa, um pouquinho mais longa, que é uma atividade de leitura e interpretação, mas ela é mais voltada para um único tema, que é o consumismo. Isso já é pensando no projeto que a gente ia sentar com vocês e conversar, né, que não deu tempo, essa pandemia chegou, mas já é visando assim um pouco do projeto político-pedagógico da escola. Então vocês vão ver que vai sempre tratar do mesmo assunto. Tem uma atividade de ciências, né, que fala um pouco da... A gente estava falando em ciências, não sei se vocês lembram que era do planeta, os movimentos da Terra, o planeta Terra, enfim. Então esse texto vai trazer um pouco dessa questão de uma viagem, né, do homem à Lua. Em geografia, a gente estava falando de diversidade, então é uma apresentação de PowerPoint que vocês vão olhando ali, e no final tem uma proposta. E também tem uma atividade de leitura, né, que é muito comum. Escolhemos 3 livros, tá? A Rua do Marcelo, Felpo Filva e Viagens de Papel. 3 leituras bem legais. Elas têm características diferentes, então uma é um pouco mais densa, um pouco maior, a outra média e a outra uma leitura mais curta. Espero que vocês leiam os 3, mas caso não leiam os 3, que escolham um livro e leia. É super importante, a data de entrega desta agora, tá? Começa hoje, dia 5, e vai até o dia 18 desse mesmo mês, então até o dia 18. Você vai ter aí, deixa eu puxar aqui, duas semanas e um pouco contando com os finais de semana, né? Praticamente 2 semanas aí para fazer. Não deixa acumular, né? E super importante, ao realizar a atividade, clica no botãozinho lá de atividade concluída. Não faz e depois fica só lá colocando comentário. A gente já passou essa etapa. Então eu percebo que ainda hoje, no dia 5, por exemplo, faltando 2 dias, eu ainda tenho pessoas que estão com pendências. Aí eu não sei, a pendência é porque não clicou no botão? Tá? Então não adianta só fazer o comentáriozinho lá, professor, atividade realizada, ok, não, eu quero que você clique no botão porque você precisa se acostumar a utilizar a plataforma. A gente já está na segunda postagem, a gente tem que evoluir, tem que subir mais um degrau. Vocês vão ver que aos poucos a gente vai ficando um pouco mais à vontade e realizando de fato como tem de ser. Então toma cuidado com essas postagens, com as datas, tá? Essa vai vir um pouquinho mais densa, então fica de olho e diariamente vai lá, faz um pouco, faz alguma coisa, não esquece de fazer a leitura. As leituras são bem legais, tá? Sou super fã da Ruth Rocha e da Eva Fornari, a outra autora eu já não conhecia, mas achei interessante porque eu gostei eu escolhi o terceiro também por causa que ele fala um pouco do como é o livro, né? Começa de uma maneira mais real e depois vira uma metáfora bem interessante. Tá bom? Então por enquanto é isso, cuidem-se aí e tem aí bastante coisa para vocês trabalharem, tá? Se a gente precisar tirar dúvida, é lá no grupo.
Peço que vocês não fiquem mandando mensagens por fora, porque tem um monte de mensagens. Estou aqui falando com vocês e tá bombando assim um monte de coisa, porque são muitos grupos. Tem grupo da escola, grupo com a coordenação, grupo disso, grupo daquilo. Então são muitos grupos. Então, primeira coisa, vamos conversar no horário. Nosso horário é da 1 às 18. Então a gente conversa nesse horário, conversa lá dentro do grupo, tira a dúvida lá. E se for uma coisa muito específica, muito particular, que é uma coisa que não pode ser conversada em grupo, aí você me manda. Mas tem muitas perguntas, por exemplo, professor, vai ter atividade e tal, isso é no grupo, tá? Agora, quando é uma coisa muito pessoal, aí tudo bem, eu até entendo. Mas eu vou dizer para vocês que das 50 conversas que eu tive, eu acho que só mesmo 4 ou 5 que foram que tinham de ser no privado. Então, dúvidas com as atividades, eu prefiro que seja o grupo para isso, tá bom? Então é isso, cuidem-se, galera. Um abraço, um beijo para vocês no coração. Tchau.